Já é tarde, é 2 da manhã. Eu vou trabalhar agora, escrever, fazer as revisões. Falta pouquinho, faltam 40 parágrafos. Não é muito, é rápido que faz. Queria estudar um pouquinho também, tem uma atividade para fazer. Queria pegar também mais uma matéria, se eu tiver acordada. Se não tiver com muito sono, eu vou ver isso. Tava falando do João, que ele é velhinho, né? Que ele tem essa coisa de estar muito exigente, tudo. E é um público muito gostoso de trabalhar, porque eles são muito frágeis, sabe? O João, ele é muito frágil. Ele tem uma personalidade... E o idoso, os que eu conheço, né? Eles têm personalidades muito fortes, que nem o João, né? Uma personalidade muito forte. Muito cheio de características, né? Muito forte. Muito determinada. Mas, assim, tô falando antes dos 80 anos, antes dos 90 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, o corpo muito frágil. Eu tava pensando nisso ontem, porque a gente tem um colega em comum, cunhado do João, e é um primo meu, por consideração. É tanto cunhado do João por consideração, e um primo meu por consideração. E ele usa muitas falsidades ideológicas. Tanto que, assim, eu conheci ele com uma falsidade ideológica na época ele tinha 19 anos, eu tinha 17, na falsidade ideológica que ele tava. Mas, então hoje ele deve estar com uns 40 nessa falsidade ideológica. E como o cunhado do João, ele tem uma falsidade ideológica de, sei lá, uns 70, uns 65, não, uns 60. Então ele tem essa coisa de mudar, ele é meio camaleão, assim, né? E ele é bem mais velho. Se você for realmente ver por debaixo de todas as falsidades ideológicas, ele deve ser um desses caras meio budistas que tem por aí, né? Que usa a falsidade ideológica para cuidar dos próprios negócios e tal. E prolongar a vida para não deixar as coisas que ele tem na mão de terceiros. E ele é bem assim, bem velho. E tipo, ele se mantém num relacionamento com uma das falsidades ideológicas. Ele se mantém num relacionamento muito abusivo. Que é tipo, e ele gosta muito dessa mulher, assim, sabe? Só que a mulher, ela é muito criminosa. Ela, tipo, já se meteu aqui com o João, fazendo crimes. Eu já reclamei dela aqui, já reclamei dela aqui. Porque ela já extorquiu o João, já extorquiu meu primo, já extorquiu um monte de gente. Ela é criminosa, entendeu? Só que esse cara, ele gosta muito dela. E ele, tipo, precisa desse relacionamento. Aí você fica pensando assim, nossa, mas como um cara tão poderoso, né? Tipo, um cara tão multifacetado, de formas tão poderosas, né? Com tanta grana e tal. Como que ele pode ser tão assim, não é cego, porque de repente ele até vê, mas de repente tão necessitado de uma relação assim, né? Tão abusiva. Não, de repente ela é boa pra ele, né? Você não pode saber. Mas eu sinto que essas pessoas assim que têm muita idade, ela precisa de segurança, tipo, precisa. E ele não pode ter nenhuma. A pessoa que tem muita idade, ela não pode ter nenhuma instabilidade, né? Eu fiz um curso de cuidador de idosos em 2013, acho que foi. E eu aprendi muitas coisas. E uma delas foi isso, que o idoso, ele não pode ter instabilidade. Você tem que ser firme com o idoso. Você tem que, tipo, falar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Porque não pode ser da forma como ele quer. Porque ele vai querer ter uma vida como sempre foi. Mas não é mais como sempre foi, né? Mudou muita coisa. E ele tem que entender isso, né? Tem que entender que muita coisa mudou. Que não só mudou na vida dele, porque ele tá mais frágil. Também mudou no mundo. O mundo tá diferente, né? As criminologias são diferentes.
estão abusando do vulnerável, do idoso de formas diferentes hoje em dia como do que faziam no passado. E ele precisa entender que ele tem que estar na mão de alguém. Mas ele também precisa ter... Você tem que evitar instabilidade com ele. O idoso não pode ter instabilidade. Então é um momento novo pra mim, assim. É um tipo de trabalho que você não leva nada dele, né? Nem a experiência você leva muito desse trabalho. Porque cada casa é uma casa. Cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Então assim, se tipo, tô cuidando do meu marido porque daqui se acontece alguma coisa, Deus queira que não, Deus proteja, Deus saiba, Deus cure. Eu vou ter a experiência de poder cuidar de outra casa. Até poderia ser cuidadora de um outro idoso. Mas é uma outra experiência, tipo, é totalmente diferente. Tipo, não tem muito a ver, assim, né? São coisas diferentes. Se é acompanhante de um ou se é acompanhante de outro. São duas coisas diferentes. E... assim, é uma experiência boa da gente poder ficar do lado um do outro. Poder... poder ajudar um ao outro, né? Poder ficar do lado um do outro. Poder ser parceiro um do outro. Poder... ficar do lado mesmo, né? Mas assim, não significa que essa experiência me agrega maturidade, né? Mas não me agrega profissionalismo como cuidadora. Porque eu acho que cada caso é um caso. Não sei, acho que... Mas eu só queria partilhar isso com vocês, que é uma coisa que eu percebi. Que eu fiquei pensando nesse cara que é um amigo nosso entre aspas, né, porque não é meu amigo, tipo, é um colega de tempos atrás, era colega dos meus primos, inclusive, e é amigo do João. Eu fiquei pensando nisso, assim, nossa, tipo, a pessoa, ela às vezes, ela tá num relacionamento que pra ela é um relacionamento bom, uma pessoa que não é tão legal, mas pra ela é um relacionamento bom, pelo simples fato de que ela precisa de um relacionamento pra existir. Porque se ela não tiver um relacionamento, ela não tem ela é muito frágil, né? O idoso é muito frágil. Se ele não tem um relacionamento, ele não tem uma estabilidade. Engraçado isso, né? É engraçado pensar que, tipo, algumas pessoas são tão poderosas e precisam da estabilidade pra ter alguma coisa, né? E isso é o mais engraçado também. Às vezes essa estabilidade não é qualquer pessoa que vai dar, né? Que nem eu consigo, tipo, dar uma segurança pro meu marido. Mas é ele que me dá essa segurança, né? Tipo, é ele que me dá o embasamento dessa segurança. Mas é tipo uma segurança de que eu tô aqui, tudo, se ele precisar, qualquer coisa, tal, e vou estar aqui do lado dele. E ele me preparou pra isso, ele me treinou pra isso, né? Eu observei ele cuidar dos pais dele, então, tipo, por aí. Mesmo assim ele fica bravo, que ele gosta das coisas do jeito dele. Mas, às vezes, a pessoa, tipo, que nem o caso desse cara, ele precisa de uma pessoa que seja uma tirana. Às vezes a pessoa tá numa comunidade tão avançada, mas tão avançada, que ele precisa de uma pessoa com uma mente tirana, né, pra poder dar uma diretriz pra vida dele, né. Isso é engraçado. Inclusive, eu conheço um outro idoso que ele tem um albergue. É um chinês. Ele é muito, muito, muito idoso. Tipo, ele é muito velho. Ele deve ter uns 115 anos. Ele é muito velho. Ele é muito fofo também, né? Tipo, ele é muito lindo. Aí, tipo, ele
Ele às vezes sai de casa sozinho. Na maior parte das vezes ele tá lá dentro daquele albergue. E muitas vezes ele tá com falsidades ideológicas diferentes, tipo, pra poder manter a identidade dele de velho. Aí ele tá com falsidades ideológicas diferentes pra manter a identidade dele de velho. E ele tá no albergue e tal. E ele tem tipo uma equipe que cuida dele, que é tipo uma família. Uma família entre aspas, tipo, que são pessoas que cuidam do dinheiro dele, das coisas dele, das propriedades dele. É muito interessante. É muito interessante. Eu não cheguei a entender tudo aquilo. É um albergue enorme, assim, tipo, parece é muito grande lá. Nem parece que é tão grande. E ele tem, tipo, tem uma hierarquia acontecendo do lado. É uma equipe de umas 20 ou 30 pessoas. Que é uma família mesmo, tipo, que fixa, que cuida dele. E qualquer lugar que ele vai, esse pessoal tá junto dele. Ele não vai pra nenhum lugar sem esse pessoal. Mesmo que, tipo, que não seja diretamente. Sempre tá alguém meio que... Ele tá sentado aqui no metrô, tem alguém aqui que, tipo, que tá com ele, né? É muito interessante. E é uma coisa assim, nisso que eu tô falando, é que rola esse tipo de tirania, porque é uma tirania que acontece, porque ele não tem uma liberdade total para fazer o que ele quer. Ele não pode dar as opiniões dele dentro das coisas que ele gostaria que fosse a procedência do próprio negócio dele. É uma tirania dessa hierarquia que foi se formando na vida dele. E às vezes, quando o cara é muito idoso, por mais que ele pareça que tenha menos idade, ele precisa de uma pessoa mais tirana, sabe? Tipo, que seja mais cruel, assim, né? Pra não deixar ele fazer tudo que ele quer. Só que pra chegar no ponto de uma pessoa ter tanta firmeza de colocar um homem de 98 anos, né? Que não é o caso do meu marido, né? Mas de 98 anos na trilha do trem, sabe? No eixo, tipo... No eixo... Não na trilha de se matar. Não isso. Mas no eixo, tipo, de falar, não. Você vai fazer desse jeito. Às vezes, pra uma pessoa ter essa psicologia pra entrar na cabeça dele, tipo, fazer dessa forma... Ou a pessoa tem a mesma idade ou aproximada, né? Ou a pessoa, tipo, ela tem um tom de tirania dentro dela. Porque senão ela não consegue entrar nessa psicologia. Porque o cara tá muito avançado. O cara tá com... Ele tá muito perto da morte, entendeu? A tua pessoa, ela tem que ser... Quem sabe fazer esse tipo de trabalho é uma pessoa, assim, um cuidador que... Ele tem um temperamento meio sociopata, entendeu? E nisso acaba curando a própria sociopatia da pessoa. Acaba sendo um tratamento para a sociopatia da pessoa. Porque o cara que tem, a menina no caso, o cara que tem uma mentalidade meio sociopata, um psicopata, ela entende os viés da morte, né? E esse cara, ele tá muito perto da morte. E ele tem um monte de coisa pra organizar, um monte de coisa pra fazer. Ele sabe que um monte de gente depende dele. Porque se ele chegou até lá na vida, às vezes não, às vezes ele é um cara do campo. Mas se ele é um cara da cidade, tem um monte de coisa pra fazer, negócios, ou pessoas que dependem dele e tal, e ele não sabe como que ele vai partir do mundo, como que vai ser a passagem dele pro pós-vida. Então é todas essas coisas acontecendo, e ele tá muito perto da morte, e a vida continua acontecendo apesar de tudo. Então, a pessoa que tem que estar do lado dele tem que ser uma pessoa que entende a morte, né? Que entende como que a morte acontece. É claro que essa pessoa, ela não vai provocar a morte no cara, isso é óbvio. Mas ela tem que... Às vezes, se a pessoa for um tirano, uma sociopata, às vezes, tipo, com ele ela não vai ser. É isso que eu tô falando. Com ela não vai ser. Com ele, ela vai ser uma pessoa, tipo... uma pessoa, tipo, mais ideal pra entender
o que se passa nesse momento de transição. É uma coisa invisível, você não vê a química que acontece, né? Você não vê essa química, essas DRs, você não vê essas DRs, esses acontecimentos. Você não vê isso, é uma química invisível, né? E eu não tô falando também que eu apoio que o cara feche os olhos pra criminologia dessa mulher. Não é isso que eu tô falando. Eu detesto essa mulher, eu acho ela nojenta. Eu estou falando assim, tipo, às vezes eu entendo que relações assim ocorram, entendeu? Tipo, que pessoas sociopatas, psicopatas, criminosas entrem em relações que, por mais que sejam abusivas diante do próximo, sejam sustentáveis dentro delas mesmas. Eu entendo isso, né? Porque às vezes essa pessoa que é sociopata, ela entende a morte, ela entende a destruição de um núcleo social e é o que está acontecendo com o idoso de 98, 99, 100 anos que está encontrando a passagem, né? Então é um encontro de muito parecido de dois mundos. A dissolução e a transição, né? É claro, se esse idoso puder encontrar uma pessoa que é uma psicóloga, é uma filósofa, é uma curadora, melhor pra ele. Mas se ele tá nessa relação, acho que de repente ele pode entender e perdoar. Ele não precisa tipo, ficar tão apavorado com esse fato. Inclusive esse mesmo idoso, em outro núcleo familiar, ele tem uma outra esposa. Isso eu também sou contra, porque ele é polígamo, né? Pra manter a idade, pra manter a vida. Ele optou pela poligamia. Eu sou monogâmica, então eu acredito na morte. Eu não acredito na troca de chips, eu acredito na morte e na ressurreição, né? Porque para ter uma ressurreição você precisa morrer. Mas até reencarnação, para você ter uma reencarnação você tem que morrer. A gente que não acredita nisso, a gente acredita que vai ficar aqui trocando de chip pra sempre, tipo num purgatório, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito ou na reencarnação ou na ressurreição. Mas enfim, por isso que eu sou monogâmica, né? Por isso que eu optei pela monogamia. Ou por estar sozinha. Mesmo que eu tenha vários namoradinhos, né? Mas tipo, tá sozinha ou monogâmica. Mas nunca a poligamia. Ter vários lares, várias. Tipo, isso não, né? Vários maridos, várias caras diferentes com vários maridos, isso eu não aceito. Porque isso leva a crer que você vai morrer com uma cara e vai continuar a trocar de chip pra ficar com outra, né? Que é uma possibilidade física, científica, mas eu não acredito nessa filosofia. Mas ele tem essa outra casa com uma outra senhora. E ela já tem idade mesmo. E ela é uma deusa. Uma deusa. Aí você vê, tipo, a discrepância, entendeu? Porque, tipo, ele mantém uma casa com uma moça, tipo, que é uma criminosa. E isso funciona pra ele lá porque... E ele, tipo, tá de quarto por essa mulher criminosa. Mas funciona porque eles têm essa coisa de I love you, amor, I love you, né? Mesmo ela sendo uma criminosa, etc e tal, e fazendo sacanagem com um monte de gente... Funciona pra ele porque ela consegue entrar dentro dessa mente dele, dentro desse lado da mente dele frágil, que é a senilidade, que é a idade, né? De acordo com os meandros que ela usa da sociopatia que ela tem, ela entra dentro dessa parte da mente dele, então eles têm essa química, essa dinâmica. Só que tem um outro lar que ele tem aqui, que é a discrepância. A mulher é uma deusa, tipo, e ela já tem um pouco mais de idade. Às vezes não, porque às vezes ela aparenta, ela também é polígama, ela aparenta um pouco menos. E ela... deusa. Sabe? Tipo... sabe de tudo. Da mesma forma que a criminosa apela pro lado frágil da morte da mente dele, a deusa, entre aspas, porque isso é uma palavra muito forte, né? Mas poderíamos chamar assim,
já mais idosa, até mais, né, apela para um lado da humanidade dele. Ela é a humanidade dele. Ela fala diretamente na humanidade dele, né? Ela fala na humanidade dele. E é engraçado você ver isso, né? Como as pessoas podem diferir, assim, e agir de formas diferentes na mesma pessoa. Só que eu acredito que quando você trabalha com a monogamia, né? Você parte de um momento da sua vida que você conhece a pessoa, às vezes é muito cedo na sua vida, como foi com meu marido. E você parte desse momento na sua vida, e aí você vai evoluindo com essa pessoa, as coisas vão acontecendo, às vezes são vai e vens, como foi com meu marido. São vai e vens e você vai evoluindo a sua história, o seu, né, a sua personalidade, a sua psicologia, a psicologia dele, a personalidade dele, um no outro vai inferindo, uma coisa vai mudando. E aí você acaba se tornando tudo para aquela pessoa, e aquela pessoa acaba se tornando tudo para você. A vida, a morte, a felicidade, a tristeza, tudo, 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 tudo. Então você não precisa mais. Por isso que eu acredito na monogamia. Você não precisa, tipo, trabalhar a morte com um, trabalhar a vida com o outro. E você simplesmente se entrega pra uma pessoa só. Eu acredito muito nisso, sabe? E assim, eu não penso em ficar viúva. Não penso em deixar meu marido também. E eu penso assim que Deus vai ser bondoso, né? E que ele vai viver bastante. Eu só não tô satisfeita de ver ele na cama, né? E assim, eu não sei o que fazer. Eu fico pensando assim que a gente tem que dar esse analgésico pra ele e depois procurar um especialista mesmo, de acordo com o que o médico falou ontem. Mas eu não sei se ele vai querer. Ele falou que não quer, que ele sabe como ele vai tratar isso. A gente tem que ter muita fé e confiar em Deus, né? Porque, como eu estava falando no começo, com Deus você tem que ter um pulso firme e falar, não, você vai por esse tratamento, né? Por essa lógica. Mas eu não posso, eu não quero. Tipo, por mais que eu seja uma cuidadora, eu não quero deixar de ser esposa dele e respeitar a vontade dele de como que ele vai querer levar esse tratamento, né? Porque se ele quiser fazer esse tratamento no alternativo, eu tenho que deixar ele fazer no alternativo. Eu não posso inferir as coisas como eu gostaria que fossem, né? Isso não é justo com ele. Eu não acho isso justo. Então, vou ter que rezar muito. Mas eu fico chateada. E é isso, tá, gente? Eu vou continuar trabalhando aqui e comendo bolacha, tá? Agora já é 2h25. Namastê.